De Jesus, Senhor amado, que tu possa se instrumentalizar dele, Senhor. Ó Deus, e usá-lo para que ele maneje, Senhor amado, bem a tua palavra e fale com clareza, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Por isso pedimos que o teu Espírito bendito, Senhor amado, possa conduzi-lo nisso. E a nós, Senhor, nos ajude a sermos bons ouvintes, Senhor. Nos ajude a meditar, Senhor amado, a conferir a tua palavra, Senhor amado, que será pregada com a tua palavra que está escrita, Senhor, para retermos o que é bom, Senhor amado. Nos ajude, Senhor amado, a que não dispersemos, Senhor. Faz-nos ensináveis, dá-nos corações ensináveis, Senhor, e faz-nos desejosos, ó Deus, de ouvir a tua palavra, para não apenas crescermos em conhecimento, em graça, mas também, Senhor amado, para que possamos comunicá-la a outros. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aí de pé, queridos, vamos receber o nosso irmão seminarista Diba de Bartolomeu, que será o pregador esta noite. Que o Senhor possa conduzi-lo em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por estarmos voltando aí, né, desse período, esse longo período, né, de interrupção dos nossos cultos. Então, continuemos em oração para que não precisemos mais parar de ter que cultuar o Senhor nos domingos à noite. Vamos abrir a Escritura, Evangelho de Marcos, capítulo 11. A partir do verso 20. Amém? Amém. Então diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te agradeço, Senhor, por esse rico privilégio, Pai, de poder, Senhor, meditar, Senhor, em sua palavra, junto com o seu povo, no dia do Senhor. Ó Deus, sua palavra, Senhor, é luz, Senhor, para o nosso caminho, é lâmpada para nossos pés. Abra, Senhor Deus, como dizia o salmista, abra, Senhor, nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, nos transforma e nos molda, de acordo com a sua palavra, para a glória do seu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós chegamos então ao final, ao desfecho da parábola, do evento que relaciona a parábola que secou. Alguns comentários vão ser úteis para que a gente possa entender, se situar ao longo
meditação, ao longo da pregação. Vamos lembrar, irmãos, que estamos aqui na última semana de vida de Cristo. Jesus, segundo a cronologia, a tradição, entra em Jerusalém no domingo, é proclamado como rei. Todos gritam Hosana ao seu nome. No final do dia, ele vai ao templo, ele observa tudo o que está acontecendo em Jerusalém. Na segunda-feira, pela manhã cedo, ele volta a Jerusalém, ele vai ao templo diretamente. No caminho para Jerusalém, ele passa por essa figueira cheia de folhas, a amaldiçoa. Passa a segunda-feira em Jerusalém, volta de novo para Betânia. Terça-feira pela manhã, ele volta novamente a Jerusalém. E é isso que o texto está dizendo no versículo 20, quando ele começa dizendo que eles passaram, e passando eles pela manhã. Essa manhã é a manhã da terça-feira. Quando eles passaram pela manhã da terça-feira, eles viram que a figueira secara desde a raiz, mas a figueira havia sido amaldiçoada no dia anterior. Outra coisa que é importante lembrar: esse é o único milagre realizado por Cristo que tem um caráter negativo, por assim dizer. No Evangelho de Marcos, nós vemos ressurreições de mortos. No Evangelho de Marcos, nós vemos curas de cego, nós vemos endemoniados sendo libertos, nós vemos enfermos sendo curados, nós vemos milagres de uma forma positiva. Mas esse é o único milagre até aqui de caráter negativo. E pela estrutura que nós vemos no texto, Marcos começa a narrá-lo dos versos 12 a 14. Então, dos versos 15 a 19, ele narra a estadia de Cristo em Jerusalém, no templo, condenando todo aquele comércio que estava sendo feito. E então, no verso 20, ele volta como que para fechar essa história da figueira. Então, o que nós vemos aqui é uma espécie de quadro, de moldura, do ponto de vista literário. A figueira, a narrativa da figueira é como uma espécie de moldura, que dentro dessa moldura, se a gente fosse pensar em termos de um quadro, a narrativa da figueira é como se fosse a moldura, e o que está dentro do quadro seria a ação de Cristo no templo, expulsando os comerciantes, os cambistas. E o que é que isso tudo significa? Isso tudo significa que esse milagre, essa atitude de Cristo de amaldiçoar essa figueira, não foi à toa. Ele tinha tudo a ver exatamente com o que Jesus estava fazendo no templo. Existe uma relação direta, existe uma conexão completa entre o que aconteceu com a figueira, entre o que Cristo fez com a figueira e entre o que Cristo fez dentro do templo ao expulsar aqueles comerciantes. E qual é a relação? Bem, Charles Spurgeon costumava chamar essa história, esse evento da maldição da figueira, de parábola encenada. Diferentemente de todas as parábolas que nós vemos na Escritura, Cristo faz questão não apenas de falar, não apenas de mostrar em palavras, mas nessa ocasião, dado o assunto tão sério que ele deseja que os discípulos aprendam, ele não apenas fala, mas ele encena tudo o que ele quer ensinar através dessa maldição a essa figueira. E o que é que Jesus estava querendo ensinar? Jesus queria ensinar aos discípulos que tudo que ele havia visto no templo
no dia anterior. Tudo que ele havia visto no templo, os comerciantes fazendo da casa do Pai, da casa de oração, uma casa de comércio, tudo aquilo ali haveria de ser amaldiçoado. E a maneira que Cristo acha de enfatizar esse ensino é amaldiçoar essa figueira. E por que que essa figueira, então, qual é o paralelo, então, exato entre o que aconteceu com a figueira e entre o povo de Israel? Como nós vimos, vamos resumir rapidamente, como nós vimos em domingos passados, a figueira estava cheia de frutos. Jesus estava indo para Jerusalém, teve fome e avistou uma figueira cheia de folhas. A figueira, ela é um tipo de árvore que ela produz frutos antes das folhas. Então, era natural que Jesus esperasse encontrar frutos naquela figueira, já que ela estava carregada de folhas. Por isso que ele se aproxima dela, esperando pegar figos para comer, matar a fome. Mas quando ele se aproxima e observa, o que ele encontra é apenas folhas. Apenas folhas. Não passava de aparência. Por causa disso, ele volta-se para a figueira e lança a maldição: nunca mais, jamais alguém coma fruto de ti, que é o que está no verso 14. E os discípulos estavam acompanhando e vendo toda a cena. Em seguida ele vai a Jerusalém, vai ao templo e faz tudo aquilo que também já vimos. Mateus nos informa que a figueira começou a secar imediatamente. Mas só agora, quando eles estavam passando pela manhã, à luz do dia, que era possível ver que ela secara desde as raízes. E aqui a gente começa a entender, começa a perceber qual é o paralelo exato entre a figueira amaldiçoada, seca desde as raízes, a figueira que deveria apresentar fruto, já que estava coberta de folhas, e a nação de Israel. Qual é a relação? A nação de Israel, ela teve o privilégio de ser escolhida dentre todas as nações da terra. A nação de Israel, ela tinha a lei, ela tinha os profetas, ela tinha os sacrifícios, ela tinha as festas. A nação de Israel, ela tinha uma promessa de um Messias. A nação de Israel, ela tinha a missão de ser luz, de ser um reino de sacerdotes para as outras nações, de ser luz para as outras nações. Mas não é muito difícil de perceber, ao ler o Antigo Testamento, como eles falharam na sua missão. E por causa disso, por causa dessa vida religiosa superficial que eles cultivavam, apesar de realizarem as festas, esse período que Jesus realiza esse milagre era o período anterior à Páscoa. Era um período de festa, apesar de eles realizarem todas as festas do calendário judaico, apesar de abrirem sinagogas para meditarem na lei, apesar de terem seu corpo de sacerdotes, tudo aquilo não passava de teatro. Deus estava abominando todo aquele comportamento, todo aquele culto para Deus, tudo aquilo que parecia muito bonito, muito organizado, não se tratava mais do que hipocrisia aos olhos de Deus. Israel era uma figueira cheia de folhas, frondosa e sem fruto. Por isso Jesus
simbolicamente, através daquela figueira, amaldiçoou Israel. Simbolicamente, através daquela figueira que começou a secar pelas raízes. Da mesma forma aconteceu com Israel. A sinagoga continuou aberta, mas as formalidades eram vazias. A religião judaica não teve influência nenhuma na sua cultura, nos seus costumes e na moral do seu tempo. Secou desde as raízes, da mesma forma que a figueira secou desde as raízes. O juízo de Deus, pronunciado e simbolizado, encenado por Jesus através daquela árvore, começou a se cumprir, até que no ano 70 depois de Cristo, os romanos vieram, invadiram Jerusalém, devastaram a cidade, queimaram o templo, destruíram tudo e dispersaram todos os judeus ao redor do mundo. Esse foi o castigo a toda uma nação por um culto falso, por oferecerem apenas folhas, ao invés de oferecer fruto agradável a Deus. Isso fala também a nós como igreja hoje, a nós como povo de Deus hoje, meus irmãos. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus. Nós temos a lei do Senhor, nós temos o culto, nós temos os sacramentos, nós estamos do outro lado da cruz. Isso significa que nós temos um privilégio que aquele povo do Antigo Testamento ainda não tinham. Nós temos o Consolador habitando em nosso meio, habitando em nós. Isso faz com que nós tenhamos o grande e riquíssimo privilégio de apresentarmos fruto a Deus. Nada justifica um cristianismo que não seja frutífero. Não existe razão para que nossa vida não seja cada vez mais abundante de frutos. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos de nós, ao longo dos anos, continua como aquela figueira, chamando a atenção apenas pela aparência, pelas folhagens, pela grandeza externa, mas sem um fruto sequer. Existe muito choro, pouco arrependimento verdadeiro, muita conversa sobre Bíblia e pouca prática. Muitos planos de ajudar os irmãos em Cristo em suas necessidades. Muitos planos de levar o conhecimento de Cristo àqueles que estão se perdendo, indo para o inferno, mas pouca atitude. É sempre muito mais fácil, meus irmãos, todos nós sermos levados por esse pecado. É sempre muito mais fácil aparentar ser cristão do que ser cristão de verdade. É muito mais fácil aparentar ser igreja do que ser igreja de verdade. É muito mais fácil, muito mais simples nos contentarmos em dar uma satisfação à consciência aos domingos. Fazer uma oração antes das refeições, uma oração antes de dormir. É muito mais fácil cair, ser levado pelo perigosíssimo autoengano. Às vezes a gente olha para a história de Israel e
no primeiro olhar, a gente diz, como é que pode esse povo ter todo esse conhecimento? Como é que pode esse povo caminhar com Deus, ver tantos milagres, ter tantas promessas e ter pecado dessa maneira, e ter abandonado dessa maneira? Mas é um pecado que cada um de nós é totalmente suscetível a cair nele. Somos tentados, e se não vigiarmos, somos levados na prática a sermos só uma figueira cheia de folhas, cheia de aparência e sem fruto. O cuidado que precisamos ter, meus irmãos, é que o mesmo Jesus que foi a Jerusalém, primeiro ele foi ao templo e observou todas as coisas que estavam acontecendo, sem falar nada. O mesmo Jesus que se aproximou da figueira, que tinha uma boa aparência e que não encontrou nenhum fruto, é o mesmo Jesus que olha e que sonda cada parte da nossa vida. É o mesmo Jesus que não tira os olhos em nenhum momento da nossa vida. E da mesma forma que ele foi procurar fruto na figueira, ele continua vindo procurar fruto na nossa vida. O que ele tem achado? Nós podemos enganar a nós mesmos, cair no auto-engano. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar muita gente, vivendo de aparência, mas nós não podemos enganar aquele que se revelou ao apóstolo João como aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que sonda todas as coisas. Nós não podemos enganá-lo. Ele sabe exatamente qual é o fervor das nossas orações. Ele sabe qual é o verdadeiro motivo de fazermos boas obras. Ele sabe qual é a intenção que temos quando contribuímos com dízimos e ofertas. Ele sabe se nos aproximamos da mesa do Senhor de forma indigna, aparentando estar tudo bem. Ele sabe. Ele sabe se cada obra que fazemos, irmãos, são folhas da aparência ou se são frutos de uma fé verdadeira e sincera. Boa notícia é que Ele não nos deixa a própria sorte. A boa notícia é que, como filhos, Ele corrige a quantos ama. A boa notícia é que Ele nos chama ao arrependimento constantemente. A palavra dEle é a mesma que Ele falou para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que vivia de aparência. Seja zeloso e arrependa-se. É a mesma palavra que Ele continua falando para aqueles que vivem apenas de aparência. Aquela figueira ela havia secado completamente. Isso indicava a brevidade. Isso indicava que o juízo de Deus estava muito próximo de acontecer, como de fato aconteceu poucos anos depois que Jesus proferiu essas palavras. Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi destruída, devastada, humilhada, como falamos há pouco.
Jesus estava dando uma ilustração do que iria acontecer. O templo seria devastado. Mas uma questão surge. Se o templo que havia sido construído para que a humanidade chegasse à comunhão com Deus, chegasse à adoração a Deus, se ele fosse destruído, o que é que seria agora da comunhão do homem com Deus? Estaria Deus abandonando de vez a humanidade por causa da destruição do templo e de Jerusalém? Os versos seguintes que nós vamos meditar, eles vão apresentar exatamente o caminho, a alternativa de Cristo a esse caminho que foi tomado pela nação de Israel, esse caminho de oferecer uma religião e um culto falso. Os próximos, dos versos 22 ao 26, nós vamos ver Jesus dando o caminho alternativo, ensinando um caminho melhor, independente da existência do templo, que seria destruído mais à frente. Dos versos 22 a 24, Jesus vai ensinar o caminho da fé em Deus e o caminho da oração. E nos versos 25 e 26, Jesus vai ensinar o caminho do perdão. Fé, oração e perdão. Para fazer o contraste com tudo que era praticado de religião em Israel. Tudo que era praticado de religião falsa em Israel. E existem grandes lições, grandes promessas nessas palavras de Cristo que vamos começar a ver. No verso 22, Jesus responde a Pedro, que tinha ficado admirado por ter visto com seus próprios olhos as palavras de Jesus se cumprirem de forma tão rápida. Jesus responde a Pedro e diz: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Alguns esclarecimentos aqui são importantes sobre o que Jesus não está ensinando. Jesus não está ensinando que tudo que eu quiser, tudo que você quiser desejar, e a hora que você quiser desejar e pedir, vai ser satisfeito, vai acontecer. Jesus não está ensinando isso. Muitas pessoas, muitas igrejas querem usar essa passagem para ensinar o que ficou conhecido como confissão positiva. É só pensar, é só crer que aquilo que eu desejo vai acontecer, confessar com a boca e esperar acontecer. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Isso seria muito bom, na verdade. E seria ótimo para a mente caída, para a mente do homem caído, que quer controlar todas as circunstâncias da sua vida. Se o que Jesus estiver querendo dizer foi isso, é simplesmente, sempre que houver uma dificuldade na vida, sempre que houver um desejo na vida, é simplesmente acreditar que vai acontecer e confessar que vai acontecer e esperar acontecer. O universo, o mundo, a minha vida vai girar no meu ritmo, de acordo com o tom que mais me agradar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Isso seria ter fé na fé. E o que Jesus está dizendo é: tende fé em Deus.
Uma outra coisa que Jesus também não está ensinando aqui. Jesus não está ensinando que apenas uma fé grande realiza grandes coisas para Deus. Se a gente lembrar, nesse mesmo evangelho de Marcos, quando Jesus anda sobre as águas, Pedro pede para ir ao seu encontro. E Jesus concede. Pedro também anda sobre as águas. Só que no final do relato, o testemunho que Jesus dá sobre Pedro é que ele era um homem de pequena fé. Apenas uma pequena fé permitiu que Pedro saísse do barco e andasse por sobre as águas. Um outro relato também, depois de curar um endemoniado jovem, Jesus falou para todos aqueles presentes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus não está ensinando que é necessariamente uma grande fé que produzirá grandes efeitos. Não é isso que Jesus está ensinando. Novamente, a fé seria a responsável por algo acontecer. Diferentemente do ditado popular, não é a fé que move as montanhas. O que Jesus está ensinando é que é a fé em Deus que criou a montanha que pode movê-la, se assim for da sua vontade. Tudo que eu tenho que fazer e tudo que vocês têm que fazer é descansar em Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está querendo dizer quando diz: tende fé em Deus. Não é fé na fé, não é uma fé grande, não é uma fé gigante, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas é uma fé alicerçada em Deus, fundamentada no Deus Todo-Poderoso. É dessa fé que Jesus está falando. Mas se Jesus não está querendo dizer essas duas coisas que eu acabei de mencionar, o que então que Jesus está querendo dizer? Em primeiro lugar, é muito interessante observarmos a ligação que Jesus faz entre ter fé e o que ele fala imediatamente. No verso 22 ele diz: tende fé em Deus. No verso 24 ele diz: tudo quanto em oração pedirdes, será assim convosco. Ter fé em Deus para Jesus significa necessariamente orar a Deus. Essa ligação para Jesus é natural. Essa é a primeira lição que podemos ver claramente a partir das próprias palavras de Cristo. Tende fé em Deus, e assim tudo o que pedirdes em oração, crendo, será convosco. O reformador João Calvino chegou a dizer que a oração é o principal exercício da fé. De forma negativa, isso significa que uma vida sem oração é uma vida sem fé em Deus. E uma vida sem fé em Deus significa ateísmo na prática. Fé em Deus significa necessariamente, a fé em Deus impulsiona, a fé em Deus nos lança, nos arremessa para uma vida de oração, para uma vida de oração contínua, constante, fervorosa a Deus, e não uma vida inerte nesse exercício. Não há como ter fé em Deus
e não tem uma vida de oração. A oração é uma forma básica pela qual a fé verdadeira se expressa. E o que mais podemos entender a partir das palavras de Jesus sobre a oração e sobre a fé? Algo que também tem despertado muita curiosidade e muita intriga a partir desse texto. O que significa, o que Jesus quis dizer com tudo o que pedirdes? O que significa tudo? Tudo. É tudo que eu imaginar, é tudo que eu quiser. O que é exatamente Jesus estava querendo dizer com isso? Para entendermos melhor, vamos ver o que ele mesmo falou pouco tempo depois. Nós estamos aqui na terça-feira da semana da crucificação. Vamos ver o que ele falou na quinta-feira, 2 dias depois, em João capítulo 15. E entendermos o que Jesus estava querendo dizer com tudo o que pedirdes. O que está incluído em tudo. João capítulo 15, primeiro verso 7 e 8. Diz o seguinte: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Agora o verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Conseguiu ver a conexão? O que é que Jesus quer dizer com tudo o que pedirdes? Quais são as condições, o que é que engloba o tudo na oração? Nós podemos resumir em algumas coisas. Primeiro, tudo o que for para a glória do Pai. Isso está explícito no verso 8. Nisso é glorificado o meu Pai. Uma outra condição. O que é que envolve? O que é legítimo pedir em oração? Primeiro, o que glorifica ao Pai. Segundo, o que faz a nossa vida frutificar. Isso é claro em praticamente todos os versículos que lemos. E por que é importante frutificar? Porque é assim, segundo o final do verso 8, é dessa maneira, frutificando, que nós nos tornaremos os seus discípulos. A glória do Pai, o fruto, produzir fruto, se tornar discípulo, esses são os pedidos legítimos. Isso é o que inclui tudo o que pedires em oração. Mais à frente, Tiago reforça isso na sua carta. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para o próprio deleite. Aqueles irmãos a quem Tiago se dirigia provavelmente não estavam pedindo para a glória do Pai, não estavam pedindo para que a sua vida fosse mais frutífera, não estavam pedindo para que eles se tornassem cada vez mais discípulos de Cristo. Isso é o que envolve o tudo o que Jesus quer dizer. Uma outra pergunta também se levanta.
como pedir coisas, como fazer pedidos a Deus, em que eu possa descansar de não estar pedindo qualquer coisa, mas estar pedindo para a glória do Pai, para dar frutos e para ser discípulos. O começo do verso 6, 7, que lemos em João, Jesus também é claro: se as minhas palavras permanecerem em vós. Essa é a condição. Não temos a liberdade de achar que vamos pedir qualquer coisa a Deus, qualquer coisa que seja do nosso interesse particular, e esperarmos e descansarmos que isso vai ser atendido, que isso vai ser feito. A condição que Jesus dá é essa: se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês podem pedir o que quiserem, e será feito para a glória do Pai, para que deem fruto e se tornem meus discípulos. Isso nos leva a refletir sobre nossas orações. É assim que temos orado? A palavra de Deus, ela tem moldado cada vez mais a nossa mente, nosso imaginário, tem moldado cada vez mais o nosso coração, para que os nossos pedidos se alinhem, concordem cada vez mais com esses objetivos de Jesus na vida dos seus discípulos. Orações que são mecânicas, orações que se repetem nas suas palavras, elas são um forte indício de que isso não está acontecendo, de que os pedidos não estão sendo feitos para a glória de Deus e para a produção de fruto. As nossas orações, elas não devem ser perfeitas. Somos pecadores ainda pecamos. Mas todos nós temos a obrigação, o dever de crescer nessa disciplina da oração. Todos nós temos a obrigação de crescer na qualidade da oração. Não temos o direito perante Deus de permanecermos como meninos nessa disciplina essencial, vital para a vida cristã. Temos o direito e temos o privilégio, muito mais do que o direito, o privilégio de podermos experimentar na prática tudo que Deus promete em sua palavra. O poder transformador da oração. Não somos uma religião filosófica. Não somos um grupo de filosofia que se reúne. Não. Somos filhos do Deus vivo, do Deus que habita em nós e no meio de nós, e que quer se manifestar, e que quer operar grandes coisas em nós e através de nós. Por isso que temos o dever de crescer nessa disciplina da oração. E vamos crescer à medida que conhecemos a Cristo, à medida que conhecemos as promessas, à medida que conhecemos cada vez mais a sua vontade. É esse poder transformador que sempre esteve disponível para todos os crentes de todas as épocas. Esse poder transformador, por exemplo, que a igreja de Atos experimentou, vez após vez. Quando Pedro foi preso por Herodes, a igreja se reuniu, unânime, em oração. E Pedro, que estava numa fortaleza, com 2 portões, com várias equipes de guarda, foi simplesmente visitado por a presença de um anjo, que o levou até a rua, sem sofrer dano algum e sem ser visto por ninguém.
quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos por pregarem o evangelho, à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, o terremoto aconteceu, as cadeias se abriram e eles foram soltos e houve conversões naquele local. Andando alguns séculos depois, a igreja não parou de experimentar o poder disponível através da oração. Os primeiros puritanos que chegaram nos Estados Unidos, pouco tempo depois, enfrentaram uma grande seca. Um dia de jejum, e orações foi proclamado. Todos foram unânimes em se separar, se consagrar, para que Deus mandasse chuva. E Deus respondeu enviando chuva. O resultado foi que, a partir de então, passou-se a comemorar o Dia de Ação de Graças naquele país. George Miller, que era dono de um orfanato, ele não fazia campanhas pedindo doações, mas ele era um homem de oração constante por essa causa. Frequentemente orava para que Deus tocasse os corações, e de formas mais variadas e milagrosas as provisões chegavam. Há relatos que certo dia havia acabado os mantimentos e simplesmente uma carroça com pão quebrou em frente ao orfanato, e todo aquele pão foi doado como resposta de oração para aquele homem de Deus. Não temos como relatar 2000 anos de história de igreja, meus irmãos, e 2000 anos de história que Deus responde às orações cheias de fé, as orações cheias de fervor, vindas do seu povo. O que foi experimentado no passado ainda está disponível. Os milagres, o poder que aqueles irmãos experimentaram ao ter os céus abertos, por assim dizer, ainda está disponível para nós no século 21. Vamos ter só um cuidado leve, um breve cuidado. Não estou dizendo que Deus responde sempre o que queremos, da maneira que queremos e no tempo que queremos, mesmo sendo a sua vontade. Mas a nossa confiança é que, por causa de Cristo, de uma forma ou de outra, Ele responde, se for a sua vontade. De uma forma ou de outra, Ele atende ao pedido. Não importa o tempo. O melhor sempre vem da sua parte. Foi Ele mesmo que disse: vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Se nossos pedidos são para a glória de Deus, se nossos pedidos visam o fruto para Deus, visam o crescimento no discipulado com Cristo, podemos estar certos e seguros e descansar naquele que faz as promessas. A última parte dessa passagem, que se encontra nos versos 25 e 26. Jesus parece dizer algo aqui que não tem muito a ver. À primeira vista, não tem muito a ver com oração. Versos 25 e 26 dizem: e quando estiveres orando,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que é que perdão tem a ver com oração? O assunto que ele desenvolve é fé. Ele operou um milagre. A figueira secou desde as raízes. Pedro ficou espantado com aquilo. E ele começa a ensinar sobre a fé que levaria necessariamente a uma vida de oração. Mas qual é a relação agora entre perdão e oração? A relação, irmãos, o ensinamento é que nós não podemos orar de forma agradável a Deus enquanto não tivermos um coração que seja perdoador. O que Jesus está fazendo aqui é fazendo o contraste entre aquela vida hipócrita dos religiosos de Israel e a vida que ele quer que os seus discípulos tenham. Não basta conhecer as promessas de Deus. Não basta orar com o intelecto voltado para a glória de Deus. Não basta saber a vontade de Deus e orar e pedir que ela que se cumpra. Se houver amargura e se houver rancor no coração. Mais uma vez, o que Jesus está mostrando é que a confissão correta deve andar de mãos dadas com o coração transformado. Enquanto houver rancor, ira, enquanto houver mágoa guardada, as orações feitas, por mais bonitinhas que elas sejam, o que Jesus está dizendo é que elas não vão passar do teto. Aquele poder disponível, aquele poder dos céus abertos, que mencionamos agora há pouco, que os cristãos, que a igreja experimentou e experimenta ao longo dos séculos, é simplesmente cessado, é simplesmente trancado. Para quem tem um coração ainda com algum tipo de mágoa, sem liberar o perdão. O que Jesus quer dizer é isso. Era isso que ele mais condenava nos fariseus. Eles que conheciam a lei, eles que celebravam as festas, eles que davam todos os dízimos, eles que faziam longas orações, eles foram chamados por Cristo de sepulcros caiados. E não é isso que Cristo quer que os seus discípulos experimentem. Cristo quer que os seus discípulos experimentem a mesma comunhão com Deus que Ele próprio tinha com o Pai. A mesma alegria, o mesmo gozo em oração, em comunhão com o Pai, que Ele mesmo tinha. Mas isso não vai ser possível se não houver liberação de perdão. Portanto, temos uma escolha. O que Cristo está colocando aqui é uma escolha. Guarde a mágoa, guarde a ira, não libere o perdão e tenha o céu fechado. Ou o contrário é verdade também. Libere o perdão, se tiver algo contra alguém, perdoa e tenha os céus abertos. E tenha a glória de Deus experimentada, e tenha a presença de Deus, a comunhão com Deus cada vez mais íntima e profunda, crescente. É isso que Jesus está querendo dizer.
Jesus fala isso de forma tão séria que ele coloca como uma condição o próprio perdão recebido de Deus. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nós não éramos e não somos dignos do perdão de Deus. É um ato simplesmente de graça, da livre vontade de Deus por nós, em nosso favor. Recebemos esse perdão pela fé. E é assim que Deus quer que perdoemos também. O ofensor não merece perdão. Mas da mesma forma que recebemos o perdão de Deus de forma gratuita também devemos liberar. E da mesma forma como recebemos pela fé, devemos liberar também pela fé. Perdoar é um exercício de fé. Não se trata apenas de ter bons sentimentos. Não se trata apenas de ter vontade de perdoar. É claro que estou falando aqui de um dos assuntos mais delicados. Só Deus é quem sabe o motivo de alguém justificar a mágoa ou não. Só Deus é quem sabe o tamanho da dor que foi sofrida. Só Deus é quem sabe o tamanho do dano que foi sofrido. Mas a sua palavra é clara. Se você quiser experimentar a comunhão verdadeira com Deus, através da oração, se você quiser crescer em fé, se você quiser ser digno de ser chamado cristão, libere perdão. Caso contrário, a vida vai ser simplesmente aparência, folhas, sem fruto. Mas não é isso que queremos. Por isso devemos liberar o ofensor. Primeiro pela fé e em oração, para que o Senhor possa curar todas as feridas que foram abertas. Perdoar é bem difícil, muitas vezes. Mas quando olhamos para o que Deus fez em Cristo em nosso favor, devemos ser profundamente animados e confortados e convencidos do que foi feito de graça em nosso favor. Devemos oferecer o perdão, ainda que a parte ofensora não deseje e nem entenda às vezes que tem errado. Um pregador puritano chegou a dizer o seguinte: não somos obrigados a confiar no inimigo, mas somos obrigados a perdoá-lo. Não somos responsáveis por fazer com que a reconciliação aconteça, somos responsáveis por buscá-la. O apóstolo Paulo reforça isso, quando diz que nós, enquanto depender de nós, devemos buscar paz com todos os homens. E como sabemos que liberamos o perdão? O mesmo pregador puritano responde: quando lutamos contra todos os pensamentos de vingança, quando não fazemos mal aos nossos inimigos, mas lhe desejamos o bem, quando nos entristecemos com suas calamidades, quando oramos por eles, buscamos nos reconciliar com eles e nos mostramos prontos a socorrê-los em todas as ocasiões. Novamente,
vemos a grande dificuldade que pode ser isso na prática. Mas devemos nos lembrar que o Deus que enviou o seu próprio Filho para nos salvar, o Deus que enviou o Consolador, o Espírito Consolador, é totalmente suficiente, poderoso para nos capacitar a liberar um perdão sincero. Novamente, é um padrão altíssimo, mas é o cristianismo. É o cristianismo ensinado pelo próprio Cristo. Se quisermos uma vida frutífera, se quisermos uma vida de poder transformador a cada dia, através das nossas orações, se quisermos realmente nos ver como igreja fazendo a diferença na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade e em todos os lugares, devemos, além de ser o povo da fé em Deus, o povo da oração, segundo a vontade de Deus, mas devemos ser o povo do amor, o povo do perdão. Amém. Senhor, te dou graças pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos confrontar, Deus. Muito obrigado por falar, Senhor, ao nosso coração. Palavras que podem ser duras no primeiro momento. Palavras que podemos até mesmo não concordar com elas no primeiro momento. Pela dureza, por aquilo que estamos vivendo, sofrendo, angustiados. Mas por outro lado, Senhor, te agradecemos porque se o Senhor nos confronta, isso é uma grande prova de amor que o Senhor tem para conosco. O Senhor promete, Deus, em sua palavra, responder nossas orações. O Senhor deseja, Senhor, comunhão cada vez íntima e poderosa conosco. O Senhor deseja que possamos experimentar cada vez mais a alegria que o próprio Cristo experimentava em comunhão com o Senhor. Mas como vimos também aqui, há uma condição de que precisamos, Senhor, ter um coração amoroso, disposto a perdoar, a amar, independente da circunstância. E como isso é difícil, Deus. Tenha misericórdia na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Pega na nossa mão e nos conduz, Senhor, por esse caminho que é duro, por essa porta, Senhor, que é estreita, por esse caminho que é apertado, mas que sabemos que o fim é o gozo do Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia a glorificar o Seu nome, a produzir fruto e a nos tornar cada vez mais discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Seminário Xadiba, por esta palavra. Irmãos, vamos participar desse momento do culto com as nossas contribuições financeiras. Vamos dar graças a Deus pelo privilégio de poder cultuá-lo assim também, com nossos dízimos e as nossas ofertas. Mais uma vez, irmãos, eu quero orar com os irmãos.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por este rico privilégio de podermos, ó Deus, participar do culto com nossas contribuições financeiras para a manutenção da tua casa, ó Deus, para o socorro aos necessitados, para a expansão do teu reino aqui na terra. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor amado, por podermos ter, ó Deus, porque se temos, é porque o Senhor nos deu graciosamente. Não somos merecedores de nada, Senhor. Não estamos aqui, Senhor amado, para barganhar, movidos por uma ideia, Senhor, pecaminosa, dar para receber. Ó Deus, estamos aqui porque já recebemos e a tua mão, ó Deus, nós estudamos, nós te devolvemos. Muito obrigado por este privilégio. O Senhor encha o nosso coração de alegria, Senhor amado, enquanto fazemos. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amados, vamos ficar em pé, vamos cantar louvores ao Senhor e vamos, com alegria em nosso coração, participar das contribuições financeiras. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluia. Amados, vamos participar da comunhão do corpo de Cristo, vamos comer de sua carne e beber do seu sangue, simbolizados no pão e no suco de uva. Façamos nossa refeição eucarística, portanto, irmãos, confiados em Cristo, certos de que, pelos méritos dele, podemos participar deste sacramento, desta ordenança. Deverão participar, poderão, todos aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Esta ceia não é a ceia da Igreja Batista Reformada, é a ceia de Cristo. Se você não é desta igreja, mas está em comunhão com Deus, está em comunhão com a sua igreja, você poderá participar conosco. Do contrário, não. Vamos cantar mais o canto com o Senhor.
Como é importante o meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Todos receberam o pão e o vinho. Os irmãos, examine-se cada um de vós a si mesmo antes de comer este pão e beber deste vinho. Deem graças ao Senhor, amados, por este privilégio de participar da comunhão do corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio, por esta graça, Deus, de poder ter sido enxertados, Senhor, a videira verdadeira, enxertados na oliveira verdadeira, em Cristo. Não éramos, Senhor, ramos originais, não somos. Israel fracassou com o seu plano, com a sua missão, secou como aquela figueira, e aprove ao Senhor separar-nos a nós.
tua igreja, ó Deus, para que seja não apenas frondosa, mas frutífera, principalmente frutífera aqui neste mundo. Muito obrigado, Senhor amado, porque através de nós, Tu tens, Senhor, conquistado corações em todos os lugares, em todas as épocas, Senhor. Tens feito sinais, prodígios e maravilhas. Tens redimido vis pecadores, Senhor, pela pregação da Tua palavra, feita pela Tua igreja. Nós Te louvamos, Senhor amado, por isso, mas ainda há advertência, Senhor. Se o Senhor fez o que fez com os ramos originais, poderá muito bem fazer-nos a nós também, zambuzeiros, bravos. Nos ajude, Senhor amado, a que possamos produzir, Senhor, esses frutos que são dignos, que acompanham, Senhor, esse arrependimento, que acompanham a fé, Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos vida de oração, Senhor. Nos ajude a permanecer em Tua palavra, Senhor. Nos ajude a perdoar, Senhor amado, como fomos perdoados, Senhor. Nos ajuda a amar, Senhor, como somos amados por Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz-nos ver o exemplo de Israel, ó Deus, e faz-nos tremer, Senhor, diante do risco que corremos de sofrer, Senhor amado, o mesmo fim, sermos arraigados, e sermos separados, Senhor amado, como palhas e lançados no fogo, Senhor. Tem misericórdia de nós, a começar em mim, Senhor, e nos dá, Senhor amado, ó Deus, arrependimento sincero, Senhor, oração sincera, Senhor, fé, ó Deus, sincera, Senhor amado. Faz-nos crentes verdadeiros, Senhor, e não os atores que eram os fariseus, Senhor, que viviam encenando, Senhor, que teatralizava, Senhor amado, que se escondiam atrás, ó Deus, da religião, Senhor, mas eram secos. Tem piedade de nós, Senhor, e nos ajude, Senhor. Restaura, ó Deus, o Teu povo, Senhor amado, como o Senhor tem feito no decorrer dos séculos, ó Deus. Vem, ó Deus, cada dia mais ao encontro desta igreja, Senhor amado, de cada um de nós que nos reunimos aqui como Teu povo, Senhor. E aviva-nos, Senhor, e renova-nos, Senhor, e dá-nos o Teu poder, Senhor. Dá-nos santidade, Senhor, dá-nos fé, Senhor, dá-nos amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos Te dar graças, Senhor amado, por este privilégio de poder comer da carne e beber do sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Ó Deus, muito obrigado pelo que Jesus fez por nós, Senhor, quando deu a sua vida em resgate do Teu povo, quando tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que Tu nos dá, que nos capacita, Senhor amado, ó Deus, a servir da forma que Tu queres, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, Ele partiu o pão e disse: "Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Comamos do pão, irmãos. Glórias a Ti, Senhor. De modo semelhante, depois de haver comido o pão, também tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha." Bebamos. Amém.
Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua graça bendita que nos alcançou, Senhor, e nos capacita a servi-lo, ó Deus. Os padrões do Senhor são altíssimos, ó Deus. As exigências do discipulado são radicais, mas tu nos habilita, Senhor, por graça. Nos concede o teu Espírito, Senhor, para que possamos avançar, Senhor, para que possamos ter esperança na vida eterna, Senhor. Tu nos deste Jesus, ó Deus, para que cumprisse a tua justiça em nosso lugar, Senhor. E cumprindo, Senhor, tua justiça no nosso lugar, Senhor amado, podemos, ó Deus, ter certeza da perpetuidade, Senhor amado, da nossa fé, Senhor. De que aquele que começou em nós a boa obra haverá de aperfeiçoá-la até o fim. Que andaremos de fé em fé, Senhor. Que somos guardados, que seremos sempre guardados pelas tuas boas mãos, Senhor. Que não tropeçaremos, Senhor, que não ficaremos pelo caminho, Senhor. Muito obrigado porque apesar de nós, ó Deus, tem Jesus, tu nos deste Jesus, que nos garante vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por este dia do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de podermos, mais uma vez, Senhor amado, voltar às nossas reuniões noturnas, Senhor. Que bom, Senhor amado, estar em tua casa no dia do Senhor, pela manhã, pela noite. Senhor, oxalá passássemos todo o dia, Senhor amado, meditando em tua lei,
neste dia que é teu, Senhor, que é reservado para o teu serviço, para a adoração. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, estenda esse privilégio, Senhor amado, aos demais, que ainda estão em restrições. Desperta o teu povo, Senhor. Ó Deus, quanta euforia, às vezes, Senhor amado, existe nas palavras. Ó Deus, de pessoas que se mostram ansiosas pelo culto, pela adoração, que reclamam porque estão fechadas as igrejas, Senhor, mas não vêm adorar o Senhor. Tem misericórdia deste, se desperta o Senhor para o privilégio que é, ó Deus, adorar o Senhor no dia do Senhor, com o teu povo, em ajuntamento solene, em nome de Jesus, Pai. Encha cada dia mais os nossos corações desse desejo santo, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor. Não de forma aparentemente, Senhor amado, piedosa, não para cumprir formalidade de religião, Senhor, não para apresentar folhas apenas, Senhor, mas como resposta dos frutos, Senhor amado, ó Deus, que há em nós, possamos estar aqui, Senhor, a cada dia, Senhor, desejando frutificar na vida um dos outros e sermos cada vez mais, Senhor amado, regados, podados por Ti, como fomos hoje, Senhor, pela Tua palavra, podados pelo Senhor para que cresçamos cada vez mais e demos cada vez mais frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Leva para nossos lares, Pai, debaixo da Tua graça e proteção, Senhor, livra-nos do mal, possamos, ó Deus, dar frutos aonde quer que formos, aonde quer que estejamos, no trabalho, ó Deus, na escola, na faculdade, Senhor, em casa, Senhor amado, nossos lares principalmente, Senhor, na vizinhança, ó Deus, onde quer que formos, onde quer que estejamos, nesta semana que se inicia hoje, Senhor, possamos frutificar para a glória Tua, Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que é poderoso, meus irmãos, para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao nosso único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém.